Aqui. Boa noite. Hoje é o último dia do mês da conscientização da alopécia e não podia deixar passar um mês sem vir aqui falar um pouco sobre a minha experiência com este desafio. Nem sequer lhe quero chamar doença, nem problema, ou outro nome qualquer. Tem sido mesmo um desafio. Aqui. Olá, obrigada por estarem aqui. Obrigada. Tenho aqui a minha Rosinha que resolveu. Está aqui uma rabugenta. Primeiro quis vir ao colo e agora já quis fugir. Não sei se vale a pena esperar, se virá muita gente, se não virá. Se virá alguém também não é isso que importa. O que aqui me importa mesmo é mostrar que ter alopécia é um desafio como outro qualquer e que nem sempre é fácil, mas faz, supera-se, aprende-se a viver com ele, aceita-se, primeiro que tudo, e conseguimos ser perfeitamente felizes sem cabelo. Então, gostava de começar por dizer que boa noite. Boa noite a quem está por aí. Quero-vos pedir que, se tiverem algumas perguntas, deixem por aí. Eu vou tentar vê-las enquanto estou a falar. Isto, para mim, é um pouco novidade, por isso, desculpem qualquer coisinha. Vou tentar ser o mais natural possível, porque como se estivesse a falar convosco pessoalmente, por isso será mais fácil para mim se entretanto aparecerem algumas perguntas. A minha experiência com a alopécia começou mais ou menos por volta de 2013, 2014. Não sei muito bem quando é que foi o início, porque ela começou com pequenas peladas. As pequenas peladas, algumas delas provavelmente estariam misturadas com, pronto, no meio do cabelo. Eu sempre tive muito cabelo, mesmo agora depois tanto da queda, ainda continuo a ter cabelo em muitos sítios, portanto eu ainda tenho em muitos sítios e ele continua a cair e continua ainda a ter muito cabelo. Mas pronto, estava a dizer que, ver se eu não me perco no raciocínio, que as primeiras peladas surgiram mais ou menos por volta de 2013, 2014. Não quero com isto dizer que eu não tenha tido antes sem dar conta, mas foi mais ou menos nessa altura que me apercebi. E comecei por notar aqui atrás das orelhas. É um sítio onde elas caíram, não sei se dá para notar, mas vou virar assim um pouco. Aqui e aqui, pronto, foi dos primeiros sítios onde dei conta que tinham caído cabelo. Provavelmente terá aparecido também noutros sítios. Nessa altura, achei aquilo um pouco estranho e como tinha já anteriormente andado a tratar de um problema de pele, que era o líquen plano, onde me apareciam umas borbulhas, agora talvez até já tivesse a ver com isso, mas apareceram-me durante uma altura muitas borbulhas e eu andei a fazer um tratamento de pele num dermatologista em Lisboa, e pronto, e acabei por perguntar sobre aquelas quedas de cabelo, aqueles bocadinhos sem cabelo, aquelas peladas. Na altura não foi assim muito valorizado e pronto, nem os médicos, nem eu própria valorizei muito. Eu achei que pronto, era uma altura, assim, estas coisas, o sistema nervoso também interfere muito com estas questões da queda do cabelo, não é?
e na altura achei que poderia ser efetivamente isso e pronto. Entretanto, ele continua a cair e resolvi então procurar alguns... boa noite, Bela. Procurar mais dermatologista, outra dermatologista e tentar descobrir o que é que se passava comigo. Comecei então a ir ao Hospital da Luz, na altura ao SPOR, né, em Setúbal, e a ser consultada por uma médica. É assim, eu podia dizer o nome, mas nem sequer me lembro. Não iria dizer se calhar na mesma, mas nem sequer me lembro, portanto, não é por aí. O que acontece é que fui então consultada e comecei a ter naquela das experimentações, porque segundo aquilo que percebi é muito frequente que haja várias doenças semelhantes que produzem esse tipo de queda de cabelo, que provocam esse tipo de queda de cabelo. Então comecei por uma quantidade de medicações que poderiam ser, como é que eu ia dizer, como é que eu ia te explicar, que medicações que acabam por ser receitadas seja qual for a doença, num conjunto de doenças que afetam o couro cabeludo. Pronto, fiz tratamentos e a queda tinha alturas em que realmente travava, tinha outras alturas em que continuava e não era uma coisa muito evidente, assim, aparentemente, porque eu tenho muito cabelo e sempre tive muito cabelo, e como tinha muito cabelo, quer dizer, agora já não tenho assim tanto, mas pronto, mas como tinha muito cabelo, sempre tive muito cabelo, era uma coisa que não se notava muito. Portanto, só em algumas circunstâncias e realmente aqui atrás das orelhas, que era o sítio onde se notava mais. Entretanto, a medicação não fazia grande coisa, entretanto eu desleixei-me. Estive com uma grande depressão em 2015, em casa, de baixa, muitos meses, e na altura o mais importante era cuidar da cabeça, por dentro, não por fora. Era mais importante cuidar da cabeça por dentro e associámos um pouco as duas coisas e foi quase como uma coisa natural achar que tinha a ver com o sistema nervoso. Portanto, durante talvez 2015, 2016, não fiz rigorosamente nada em relação à queda do cabelo, porque havia desafios na vida mais urgentes para tratar naquela altura. Depois, meu pai, se calhar 2017, isto, olha, não se admirem se isto estiver um pouco confuso em relação aos anos, porque eu sou péssima com datas e com nomes e posso não estar a ser rigorosíssima, mas é mais ou menos isto. Por volta de 2017 voltei a fazer, a ser consultada, nesta vez foi na mesma, no Hospital da Luz, mas por outro médico. E nesta altura eu tinha uma pelada aqui, assim nesta zona, que é onde caiu mais cabelo, entretanto, que me obrigou na altura a fazer uma mudança na forma de pentear e eu tinha o risco deste lado e comecei a fazer o risco deste lado. Não, ao contrário, tinha o risco deste lado, não é? E começou a notar-se aqui no risco, era aqui na zona do risco mais ou menos, eu comecei a fazer o risco ao contrário. Portanto, comecei a fazer o risco deste lado para lá, precisamente para tapar. E nessa altura estava-me a incomodar um bocadinho, porque o facto de ter de mudar de penteado por si só causou-me ali algum desconforto. Pronto. E comecei então, mais uma vez, a entrar no rol de biópsias, medicações, e a medicação que eu comecei a tomar era comprimidos e creme, portanto era local também. A professora que me foi observar aulas no ano letivo anterior sofre de alopecia. Os meus alunos fizeram imensas perguntas sobre isso depois que ela saiu e eu tive de ir pesquisar
para lhe explicar. Pois é um pouco isso, a gente, é uma coisa que não se ouve muito bem falar e depois quando nos perguntam a gente, pronto, vai à procura, não é? Mas, então, nessa altura, a medicação, fiz medicação oral e fiz a aplicação de pomada. O que é que aconteceu? A medicação fazia-me mal. Além de me cortar um pouco o efeito dos antidepressivos e ansiolíticos que tomo há anos, a medicação oral baixava-me também os níveis de ferro, magnésio, portanto eu tinha que fazer análises todos os meses, tinha que ir ao dermatologista todos os meses, mostrar as análises e isto supostamente iria fazer com que a queda parasse e parava em algumas fases. E nas fases em que parava, era na fase em que eu realmente seguia a medicação à risca, ele parava de cair, mas trazia todo um conjunto de inconvenientes que na altura ponderei se estariam ou não a ser a valer a pena, se estariam ou não a valer a pena, porque efetivamente quebrar o efeito de antidepressivos e ansiolíticos não é das coisas mais fáceis de lidar. Além disso, todos os meses estar presa a análises, consultas, também era difícil para mim. E o facto de nunca haver uma resposta, porque a biópsia dizia se podia ser, e na altura, pronto, foi uma da desconfiança, foi que podia ser lúpus, e a biópsia diz que sim, que pode, mas que também pode ser outras coisas, e a desconfiança que podia ser líquen, e sim, pode ser líquen, mas também pode ser outra coisa, se podia ser uma situação hormonal, fiz as análises hormonais, não acusou nada, portanto, efetivamente a medicação ia ser sempre a mesma, independentemente do diagnóstico, porque, pelos vistos, era assim que era normal. A medicação é a mesma, independentemente se estava ou não diagnosticado ser lúpus, ser líquen ou o que fosse, deste tipo de doenças. E pronto, e entretanto, aquilo mexendo com demasiadas outras coisas, eu acabei por desistir de tomar a medicação. E pronto, e falei com o médico, e a medicação, o que me trazia de benéfico, que era em algumas alturas travar a queda, me prejudicava bastante a nível interno, a nível interior, a nível psicológico. E pronto, e a única coisa que eu poderia realmente continuar a pôr era a pomada, que na altura se tornava muito difícil de pôr já, porque as peladas eram muitas e em sítios diferentes, e eu tinha a dificuldade de a pôr sozinha, não conseguia, porque não conseguia ver onde é que elas estavam, e tinha um problema agravante comigo, que era... sou assim, infelizmente, e não gosto muito de estar a depender constantemente de alguém para me fazer as coisas ou para fazer as coisas comigo, e o facto de ter que estar todos os dias a pedir que alguém me pusesse creme, porque tinha que ser todos os dias à noite, me pusesse aquele creme, era uma coisa que também me incomodava. Portanto, como veem, eu já sou uma pessoa assim de se incomodar facilmente com este tipo de rotinas. Não sou uma pessoa de rotinas, não sou uma pessoa de fixo, de ter uma obrigação constante naquele dia, àquela hora, não sou. E o facto de ter todas estas... exato. O facto de ter todas estas... Eu já vou falar sobre isso também. Não sei se irá interessar, olha, se tiverem desinteresse, depois, olha, façam a vossa vida normal, mas eu já vou falar um pouco sobre isso. O facto de estar presa a esta obrigação de todos os dias fazer isto, todos os meses fazer aquilo, era uma coisa que mexia mais comigo a nível interior, a nível psicológico, do que propriamente me trazia vantagens. Uma vez que, não conseguindo cumprir com este ritual certo, direitinho e infalível, eu não conseguia realmente que a queda fosse
completamente travada. Ele foi continuando a cair. E foi continuando a cair, e eu acabei por fui desistindo aos poucos de fazer qualquer tipo de medicação. Entretanto, ele vai caindo e vou arranjando maneiras de esconder. Primeiro foi a mudança do risco, depois entretanto comecei a prender o cabelo assim atrás, né, puxá-lo daqui para a frente e a prender com um ganchinho, e andava com ele comprido, mas sempre preso aqui. Entretanto também não me dei muito bem com o médico em questão, porque eu acho que, não sei, talvez incompatibilidade, não interessa, ele foi uma vez extremamente insensível e desagradável comigo, e eu gostou-me um pouco, e acabei por deixar de ir ao médico, e acabei por deixar de fazer medicação, e acabei de deixar isso tudo, e ver o que é que ia acontecer. Pronto. Entretanto, deixou de ser suficiente prendê-lo em cima, com um gancho. Oh, mãe! E deixou de ser suficiente e passei a ter que andar com ele atado, sempre atado, normalmente pondo, porque a mancha era aqui, mais ou menos nesta zona, não é? A maior, porque tem falhas em vários sítios, e eu andava sempre com ele puxado para trás e amarrado em rabo de cavalo. E assim começámos com o primeiro confinamento, seguido do segundo confinamento e por aí adiante, não é? Portanto, estive em casa e estive... aliás, primeiro, antes disso, não estava aqui já a falhar sem querer. Antes disso, eu comecei a ir a um dermatologista em Lisboa, que é o Dr. Bruno Duarte, e este sim, eu tenho que dizer o nome dele porque foi uma pessoa que me deu assim um chapadão sem mãos, mas que trouxe ao mesmo tempo algum alívio. Eu tive uma consulta com ele em outubro, acho que é outubro de 2019, e fui mostrar-lhe o que é que se passava comigo, e ele foi, apesar de um pouco de eu não ter dado as melhores notícias, ele foi uma pessoa super sensível a falar comigo, profissional na mesma, muito reto, simpático, pronto, foi um médico impecável para mim. Ele contou-me, teve a ver o couro cabeludo, ele tem uns instrumentos, umas coisas, ele é especialista na área mesmo do couro cabeludo e do unhas e por aí, além é dermatologista, mas está nessa área, trabalha mais nessa área. E pronto, ele disse-me o que é que eu tinha realmente, com observação, percebeu facilmente que eu não tinha sequer, no sítio onde me caía o cabelo, não tinha sequer folículo capilar. Portanto, o meu folículo foi caindo. Daí que qualquer tratamento que eu tivesse feito anteriormente tivesse servido para travar, para parar durante algum tempo a queda, mas nunca voltou a nascer. Eu acho que isto foi uma das coisas que me fez também aos poucos ir desistindo de fazer tratamentos, porque realmente a medicação que eu fiz e que, entretanto, como já disse, me foi fazendo mal a outras coisas, servia para parar, e eu notava que a queda era menos e que não aumentavam as peladas, mas ele nunca cresceu. Portanto, desde que começou a cair, ele nunca cresceu nos sítios onde já tinha caído. É claro que isto não era consciente eu perceber isto, percebia, mas não me tinha percebido que não havia maneira de reverter. E atenção, porque assim, no meu caso da alopécia não há reversão possível, mas noutros casos de alopécia há. E o que é que o médico, Dr. Bruno Duarte, me disse? Disse-me categoricamente que o meu cabelo caía e já não voltava a nascer, porque o tipo de alopécia que eu tenho, que é a alopécia cicatricial, e chama-se cicatricial porque no sítio onde o cabelo cai fica uma cicatriz, e como toda a gente já se apercebeu, não é? Nos sítios onde há uma cicatriz não há cabelo a nascer, seja ela onde for, não é? Do nosso corpo, o sítio onde o corpo faz uma cicatriz não volta a nascer cabelo. E o que acontece é que na minha cabeça, e por enquanto só na cabeça é que eu tenho queda,
nas pernas também tenho alguma nota, alguma, mas não sei se é por o mesmo motivo, mas pronto. No couro cabeludo, o meu cabelo cai, e não cai só o cabelo, cai o folículo capilar, cai a raiz. Portanto, o cabelo não vai voltar a crescer no sítio onde já caiu. E isto foi aquilo que o médico me disse e que me doeu, lógico, naquele momento. Portanto, ele disse-me que, independentemente do que tivesse mesmo na origem, o meu problema era uma alopecia cicatricial, e explicou-me isto assim: é uma cicatriz, cai o couro cabeludo, e ao cair o couro cabeludo, no sítio onde havia um folículo capilar, cai o couro cabeludo, cai o cabelo, e no sítio onde havia o folículo e o cabelo, forma uma cicatriz. Portanto, a cabeça cicatriza naquele sítio, e daí que no início da queda, a cabeça fica assim mais vermelhinha, e depois começa a sarar, pronto, vá. E é isso que acontece no meu caso, na minha alopecia. E isto, quando ele me disse, eu perguntei, mas vai voltar a nascer? Ele disse que não ia voltar a nascer. Nos sítios onde já não tinha cabelo, já não ia nascer cabelo. E na altura foi um baco. Desculpa perguntar, mas não assisti do início. Com que idade é que percebeste que estavas a padecer? Eu estava a dizer que assim, eu apercebi-me que tinha peladas mais ou menos por volta de 2013. Portanto, foi há 9 anos, portanto, por volta dos 35, mais ou menos. Foi quando eu me apercebi. Não quer dizer que é aquilo que eu disse no início, desculpem estar a repetir para quem já aqui esteve, não quer dizer que não tenha começado antes, porque eu tinha muito cabelo, muitíssimo cabelo mesmo, e é possível que tenha por dentro, pronto, em alguns sítios que tivesse. Comecei-me a perceber melhor, porque começou a cair aqui atrás das orelhas, e aqui atrás das orelhas nota-se, pronto, não tem mais. Pronto, foi na altura que eu... Agora, o que era mesmo, eu descobri por volta de 2019, eu acho que foi outubro de 2019. Pronto, eu estive aqui a tentar organizar-me com as datas, mas eu acho que foi outubro de 2019, foi quando eu soube mesmo que era alopécia, e que era uma alopécia cicatricial. Existe a alopécia areata, existem vários tipos de alopécia. A alopécia areata, por exemplo, tem possibilidade de retorno, portanto o cabelo pode voltar a crescer, inclusivamente pode cair todo de uma só vez e em curto espaço de tempo, e a pessoa estar assim durante o tempo, e depois com tratamento. Ou já vi outros casos com alimentação, com alterações a nível da alimentação, do estilo de vida, e tudo isso pode efetivamente voltar a crescer. E às vezes é um episódio na vida da pessoa, e ele volta a crescer e não volta a cair. É preciso acertar na forma certa de fazer o tratamento. No meu caso, é uma alopecia cicatricial, não há retorno. Não há. Há uma cicatriz que se forma no sítio onde o folículo caiu. E na altura o Dr. Bruno Duarte, o que ele me disse foi que podia fazer tratamento, não é? O tratamento seria o mesmo que efetivamente já estava a fazer, mais ou menos, a medicação muda um pouco, mas pronto, o componente é o mesmo, é essencialmente à base de corticoides. Não podendo fazer a medicação oral, o que me iria acontecer era aplicar um gel, um líquido nos sítios onde já não tinha cabelo, e o que iria fazer era que o cabelo parasse, que a queda parasse. Portanto, a medicação ia fazer a queda parar. E eu perguntei se havia alguma coisa a fazer, né? Lógico. E nesta altura até estava mais ou menos serena, mas pronto, depois tudo desabu quando saí do consultório, que se havia alguma coisa a fazer, e ele disse-me que havia uma única hipótese, não é? Que via. Atenção que, entretanto, já passaram 3 anos, não quer dizer que, entretanto, não vão aparecendo outros tratamentos e outras hipóteses. Eu nunca mais procurei, mas a hipótese que havia era um implante. Não era, pronto, era um implante capilar, aliás, era um transplante capilar, cabelos meus de outras zonas e de outros sítios colocados naquele sítio, mas que tinha que estar, que só valia a pena fazer esse transplante se eu estivesse há 2 anos com a doença completamente estagnada, e isso vê-se, o dermatologista consegue ver através da coloração do couro cabeludo,
E pronto, é aquele vermelhidão que aparece quando o cabelo cai, não pode existir, a prova de que o cabelo está parada, a doença pronto, é uma aparência mais cicatricial, pronto, uma cicatriz mais curada, vá. E então tinha que estar 2 anos sem haver qualquer queda. Portanto, ou seja, se houvesse um retrocesso entretanto e começasse a cair, voltaríamos a contar com os 2 anos. E eram 2 anos sem cair e que mesmo assim não havia a certeza de que o corpo, como qualquer outro transplante, aliás, que o corpo não fosse recusar, que o cabelo não voltasse a cair. Portanto, não havia essa garantia. É um tratamento muito caro. E foi isso que ele me disse, é um tratamento muito caro, portanto era preciso ter mesmo a certeza de que o cabelo a cabeça iria aguentar o transplante, mas que realmente havia maneira de travar, portanto parar a queda. E isso implicava, novamente, a aplicação diária, rotineira, de uma medicação. Pronto, e a tal, supostamente, medicação oral, que eu essa nunca quis tomar, porque cortando no efeito de outros medicamentos que me fazem estar estável a vários níveis, nem sequer pondero. É que, pronto, nem sequer ponderei. Acontece que, como eu estava a dizer, entretanto veio o Covid e estar em casa também poderia dizer-se que facilitava o tratamento, uma vez que estava em casa e que seria mais fácil aplicar o produto. A mancha de cabelo também era muito mais, sem cabelos a minha era muito mais vasta, portanto também seria mais fácil saber onde é que ela estava. E eu comecei, entretanto, a perceber que não ia querer aquilo a vida inteira. Porque quando fui ao médico, estava há cerca de 1 mês ou 2 sem queda, em princípio estava estagnado, e o médico também conferiu que estava estagnado, portanto era continuar a fazer o tratamento durante 2 anos. Mas eu percebi que não queria aquilo para a minha vida, eu não queria estar o tempo inteiro dependente daquela medicação, porque seria uma medicação que eu teria que tomar toda a vida, que teria que colocar toda a vida, mesmo depois do implante, portanto tinha que estar a doença estagnada, provavelmente, teria que continuar a tomar a medicação, e eu meti na cabeça que não queria que aquilo acontecesse, não queria estar dependente daquela medicação toda a vida, e comecei a ver e a consultar algumas páginas, alguns perfis assim aqui no Instagram também, e a ver mulheres carecas. E foi assim que eu decidi que iria deixar o cabelo cair. Ou seja, eu não vou mais fazer medicação, o que tiver que acontecer, irá acontecer, o cabelo não me define. E eu fui aguentando esconder com o rabo de cavalo, deixei de usar o cabelo caído, passei praticamente a andar sempre de rabo de cavalo para esconder, que era uma coisa que me incomodava bastante, e eu já conto sobre isso, não é? E pensei, não, passar toda a vida de cabelo amarrado, a tentar salvar o resto do cabelo que me sobra, a esconder uma mancha de cabelo que me faz muita confusão, a estar incomodada, é assim, vamos ver uma coisa, esta não é uma doença grave, eu não me sinto com uma doença grave, eu não tenho uma doença grave, eu tenho uma doença capilar apenas, mas era uma doença que me trazia desconforto, e trazia-me desconforto nessa altura porque estava escondida, porque eu tinha uma mancha imensa de falta de cabelo aqui em cima, e eu só conseguia que ela não me incomodasse, porque assim, um homem calvo, um homem com falta de cabelo em cima, rapa o cabelo curtinho, toda a gente acha imensa piada, até acham que as mulheres querem os homens carecas, não é? Dos carecas é que elas gostam mais. Uma mulher não é habitual. Não é habitual, por mais que nós queiramos que haja igualdade entre homens e mulheres, não é normal uma mulher ter a parte de cima da cabeça sem cabelo. Não é normal, pronto, não é que não seja normal, não é...
como é que eu ia dizer, não é habitual, não é habitual vermos. E não quer dizer que não haja muita gente com este problema, e é isto que me leva, de alguma maneira, a vir aqui falar. Porque se calhar há muito mais gente que tem realmente imensa falta de cabelo, seja em cima, como os homens, como os homens calvos, seja noutra zona qualquer, se calhar há muito mais mulheres do que aquilo que a gente imagina. Efetivamente, nós temos esta tendência para esconder, porque uma mulher não é habitual ser vista sem cabelo, e as mulheres têm muito mais esta vergonha ou este medo do que os homens, que acabam por, quando ficam carecas, a maior parte deles assume e ponto final. E há rapazes, já se vê cada vez mais rapazes novos, de 30 e tal anos, já com pouquíssimo cabelo, e que até cortam o cabelo porque, pronto, assumem de uma vez. E mulheres a gente não vê. Aliás, eu depois comecei a tomar mais atenção, né? E realmente há pessoas que têm, não têm peladas como eu tinha e tenho, mas há pessoas que têm pouquíssimo cabelo e que normalmente usam o mesmo penteado a vida inteira, precisamente porque é com aquele penteado que elas se sentem mais confortáveis, porque com os outros, com qualquer outro penteado, se vai notar mais. Vejo muita gente mesmo com pouquíssimo cabelo e que se nota que ao passar dos anos vai tendo menos e vai ficando com espaços, só que não são espaços com manchas como eu tinha ou como outras pessoas que têm este tipo que acontece isto comigo, como acontece comigo. Não acontece tanto terem bocadinhos, uma mancha aqui, um bocado ali, um bocado aqui, um bocado ali. Acontece que a gente olha e vê que a pessoa tem pouco cabelo, pronto, parece que a pessoa sempre foi assim, sempre teve pouco cabelo, e há muita gente que também é assim, mas também há alopécias que acontece isto, o cabelo cai de uma maneira mais espalhada, pronto, caiam aqui, caiam ali, caiam acolá, então não faz manchas, não faz umas áreas perto umas das outras, e quando acabamos por perceber que aquela pessoa tem pouco cabelo e pronto. Mas aqui, para não me dispersar mais, e já me dispersei, aqui a questão é que eu percebi que não queria estar constantemente a esconder, porque isso é que me incomodava. Eu lembro-me, por exemplo, das vezes precisar na escola de soltar o cabelo, ou para o amarrar melhor, ou porque fosse, e dos miúdos notarem que eu estava careca, vá, e deles comentarem. E noto-me, lembro-me, por exemplo, de estar sentada num espetáculo, ou num transporte público, ou num sítio qualquer onde houvesse pessoas que se pudessem levantar por trás de mim e que me vissem de cima, não é? Que elas estivessem em cima de mim e que olhassem para cima. E a determinada altura deixou de ser assim tão fácil esconder, mesmo com o rabo de cavalo, porque pelos fios do cabelo se notava, ou pelo menos eu achava que se notava, aquelas zonas da cabeça que estão clarinhas, porque não apanham sol. Sim. Não, o cabelo não nos define, não, mas é que não me define a mim, nem define ninguém, porque o cabelo é uma parte do nosso corpo aliás, o cabelo da cabeça serve como serve do resto do corpo, que é para nos proteger, para proteger a pele, dos raios solares, da transpiração e tudo isso. E é nesse sentido, só que nós é que convertemos o cabelo, ou começámos a adorar o cabelo, se calhar há milhares de anos, como um adereço que faz parte da beleza de uma pessoa, não é? E então, eu estava a dizer que isso é que me incomodava, era a possibilidade de uma pessoa se levantar e por cima de mim e me ver sem cabelo, a possibilidade de ter que explicar se alguém visse um bocadinho o que é que estava a passar lá por dentro, lá por baixo, e isto é que me estava a incomodar. E estava-me a incomodar bastante, e eu disse, não quero isto para a minha vida inteira, não vou andar a esconder, não vou estar não sei quantos anos dependente de medicação, não vou passar toda a vida com o controle disto e daquilo do outro, chega. Eu sou uma pessoa que gosta de ter liberdade, não sou excessivamente libertina, mas gosto de ter a minha liberdade, seja no exercício da profissão, seja aqui em casa, seja onde for, gosto de ter algum poder de decisão e de mandar um pouco
na minha própria vida, e o facto do cabelo me estar a condicionar e me estar a prender, me estava realmente a incomodar. E então, ao ver outras mulheres estrangeiras, portanto, não vi ninguém de Portugal. Agora já conheço algumas, porque entretanto a gente vai conhecendo, não é? Mas ao ver algumas páginas estrangeiras de mulheres que decidiram assumir, eu pensei, é isto que me vai voltar a trazer à vida e voltar a ter a liberdade de poder ser quem sou sem andar a esconder nada de ninguém. E pronto, e foi assim que eu pensei que isto me ia acontecer. Entretanto estávamos no confinamento e eu acho que esperei pela altura certa da vida, e aconteceu quando tinha que acontecer, e em dezembro do ano passado, no final do ano, eu decidi que é desta, vou cortar, vou rapar, já estou preparada, já isto está na minha cabeça há muito tempo, inclusivamente durante o inverno anterior, e até no inverno de 2021 e no 2020, comecei de vez em quando a usar lenço na cabeça, e nessas alturas assim, soltava o cabelo, que alegria, oi, o rabo de cavalo já não precisa de cá estar, entretanto vou soltar o cabelo e vou pôr um lenço, ok, lenços, chapéus, boinas, sempre gostei, portanto também não foi uma coisa que eu comecei a gostar por causa disso, eu sempre gostei de boinas e de chapéus, e sempre gostei, e também até isso, foi uma coisa que eu nunca usei muito, porque lá está, as pessoas olham, não era comum, agora não, agora também já toda a gente tem mais facilidade em usar chapéu e lenços, que é uma coisa que eu adoro e acho bonito. E principalmente no ano passado eu usei muito, no inverno, era a maneira de eu pôr o cabelo, pronto, de eu soltar o cabelo. Mas mesmo nessas alturas o que é que acontecia? Eu ia trabalhar, levava o cabelo solto, lenço, boina, fosse o que fosse, e assim que tirava, lenço, boina, fosse o que fosse, a Marisa agarrava o cabelo, e foi assim, está por aí, quem não me deixe mentir, que aconteceu até dezembro do ano passado. Pronto, e em dezembro, eu disse que estava na altura e pedi aos meus filhos, aos dois, para me ajudarem a rapar o cabelo. E foi assim, eu fiz um vídeo engraçado, quer dizer, não ficou assim com grande qualidade, mas ficou giro dos dois a raparem o cabelo. Ficou um bocadinho assustador. Se a minha mãe ainda está por aí, vai dizer que é verdade, que ela assustou-se um pouco quando viu o resultado e chamou-me a maluca e pronto, e fui um bocadinho, porque é preciso uma dose de loucura e de maluquice para dizer é hoje, para dizer não foi ele que caiu sozinho, mas eu vou rapá-lo porque ele me está a incomodar, e porque aquele que eu já tenho já não é meu, já não me identifico, porque eu sempre fui uma leoa em termos de cabelo, aliás, um leão, porque as leoas não têm juba, mas sempre tive uma juba enorme, sempre foi difícil de pentear porque era muito, sempre foi difícil, e sempre foi bonito, pronto, agora é assim, tenho que dizer, o meu cabelo era muito bonito, e de repente foi uma grande maluquice, foi uma grande doidice, foi uma grande maluquice, mas também foi um ato de coragem, percebo que sim, eu decidi rapá-lo. E decidi que iria entrar em 2022 sem um complexo de andar a esconder coisíssima nenhuma. Portanto, eu iria assumir. E foi assim que rapei o cabelo. Rapei mais ou menos como tenho hoje, pronto. Eu já o tive um pouco mais curto e às vezes tenho mais comprido, porque eu também não corto sempre todas as semanas, né? E foi assim que eu decidi que a alopecia não ia me definir, não era a alopecia que ia mandar naquilo que eu fazia todos os dias, não era por causa da queda do cabelo que eu iria ter que me comprometer com medicações e com pessoas a terem que me aplicar cremes, e porque não é uma coisa que interfira com o resto da minha vida. Portanto, eu não preciso ter nenhum cuidado, não é porque me cai o cabelo que eu não sou uma pessoa normal, ou que eu não faço as minhas coisas todas normais, eu faço tudo normal, o cabelo não implica com nada. A única coisa que acontece, e isto é preciso ter algum cuidado, porque quando nós estamos, eu no início também não pensei nisto, e isto só com o evoluir da situação é que a gente começa a pensar. A única coisa que é preciso é nós termos muito cuidado com o cabelo, com o couro cabeludo, porque esta parte da nossa cabeça não foi feita para andar de fora, não é? Não tem defesas suficientes para andar sem o cabelo, e realmente nós temos que redobrar os cuidados com a zona da cabeça onde não temos cabelo, porque ele está mais sensível,
está mais sensível ao sol, está mais sensível a toques, não é? Está mais sensível por exemplo, quando lavamos e fica o couro cabeludo molhado, não é? Portanto, temos que ter esse tipo de cuidados, que se calhar devíamos todos ter, que se calhar devíamos ter mesmo quando temos muito cabelo. Sim, e aí cortar e assumir foi mesmo um voltar a ser eu. Foi um voltar a poder dizer assim, eu ando como livremente, eu ando livremente. E assim, eu vou-vos contar, eu achei que a primeira vez que saísse de casa e que ao ter que contactar com outras pessoas e as pessoas olham, não há hipótese, as pessoas olham, porque não é normal uma pessoa não ter cabelo, não estar careca. E depois, assim, eu de alguma maneira também não estou totalmente careca, tenho cabelo em alguns sítios e o cabelo faz umas manchas, faz um padrão, não é? E depois tenho o cabelo muito branco aqui à frente, não é? Esta parte aqui também está branca e o facto de estar branca também faz ali ainda outro tipo de coloração e eu achei que, pronto, eu achei que iria sentir-me mal, ou que poderia sentir-me mal quando as pessoas começassem a olhar para mim. E a verdade é que não me sinto mal. E não me senti mal. Houve um dia ou outro em que o senti porque eu própria estava melindrada com outras coisas e que depois de já andar há meses nesta maneira, realmente a pessoa, a ver alguém que nos olha como se fôssemos coitadinhas, porque efetivamente é muito associado ao cancro, não é? A pessoa quando vê alguém que de repente não tem cabelo, associa muito à quimioterapia. Apesar de eu achar que em termos gerais no aspecto não tenho um aspecto doente, um aspecto que anda a fazer quimioterapia, mas até uma alturas em que estamos mais debilitadas, mas isso também acontecia quando eu estava com cabelo, mas ia escondê-lo. Aliás, isso acontecia quase todos os dias, bastava alguém olhar um bocadinho mais para mim, para o topo da cabeça, e eu já achava que estava a ver a minha careca. Portanto, eu não senti vergonha. Eu entrei e senti-me empoderada, ou seja, eu senti-me poderosa. Eu senti, eu sou capaz, olha para mim aqui a ser eu mesma sem me importar com o que vocês pensam. E é isso, porque assim, o mais difícil, e como está aqui a dizer a Elsa, o mais difícil é nós aceitarmos, e quando nós aceitamos, e nos aceitamos, e aceitamos que aquilo nos está a acontecer, e não é porque nós fizemos nada de mal, nem é por castigo, nem é uma coisa horrorosa, porque não interfere com qualquer outra coisa sem ser com um aspecto exterior. Quando nós aceitamos que é assim, tudo fica simples e é com isto como é com outra coisa qualquer, como é com outra doença qualquer. Eu já tive que fazer isso quando me foi diagnosticada depressão crónica e não tenho problemas em dizê-lo e tomo medicação e essa medicação eu não falho, porque essa realmente interfere com a minha vida normal, com a minha paciência, com a minha paz de espírito, com a minha capacidade para fazer as minhas coisas do dia a dia, essa sim. E eu senti da mesma maneira. Eu aceitei e pensei, se fosse diabetes, eu também teria que tomar medicação. Se fosse tensão alta ou qualquer outro tipo de problemas, a mesma coisa. E aí eu também aceitei. E pronto, eu aceitei que é assim. Quando nós gostamos nada. Exato, é isso mesmo. E aquilo é isso mesmo, Hugo, é isso. Eu aceitei que era assim. E pronto, e não me custou, e ainda hoje não me custa. Pronto, por exemplo, eu a semana passada e a outra reparei que tenho andado a reparar numa questão que é, porque a outra semana cortei-o e cada vez que eu corto um pouco mais curto, né, lá está, nota-se muito os padrões e as manchas, e logo aí imediatamente há sempre mais um ou outro olhar que é despertado, e efetivamente é assim que eu gosto mais dele, é quando eu corto mais. Mas eu reparei que voltei a reparar que numa coisa curiosa que é os adultos afastam mais os olhos de nós do que as crianças, porque assim, um adulto olha à partida, e isto é impulsivo, não
não é por mal, mas um adulto passa os olhos por nós e desvia para não nos incomodar. Eu sei que é para não nos incomodar. Eu acho que se calhar fiz a mesma coisa em algumas situações. Mas os adultos desviam o olhar. E ao desviarem não veem as coisas como elas são e não perguntam, e porque com medo de melindrar, não é? Com medo de não ser o ideal, não perguntam, ficam com a dúvida e constroem a sua própria ideia dentro da própria cabeça. E nós adultos somos assim. As crianças são a coisa mais adorável que existe, porque elas mexem connosco, elas incomodam no sentido de elas vão lá e tocam na ferida, mas é um tocar na ferida que vem de dentro, super espontâneo e autêntico, e elas perguntam. E agora, quando a última vez que cortei o cabelo, aconteceu isso muita vez. Aconteceu no parque infantil, aconteceu no supermercado. Crianças ficam a olhar, até descobrirem o que é que se passa. Não sei se elas também percebem logo o que é, ou se acham qualquer coisa estranha naquela pessoa e ficam assim a olhar. E depois perguntam: cortaste o cabelo porquê? O que é que aconteceu ao teu cabelo? Porquê que não tens cabelo? Cabelo vai crescer. Pronto, os miúdos... Okay? Descomplicar as situações é o segredo. Sim, é o mais importante mesmo é sentirmos bem connosco próprios. Eu acho que fiquei a sentir-me melhor comigo própria, ou melhor, fiquei a sentir-me de bem comigo quando cortei o cabelo, quando o rapei, como não me sentia há muito tempo. Há muito tempo. Sei que houve também várias outras condicionantes, coisas que aconteceram na minha vida, mas não foi isso. Eu fiquei a sentir-me, a confiar e a acreditar e a gostar de me ver mais do que há muito tempo, como há muito tempo não acontecia. E o que aconteceu, e o que acontece que eu estava a falar das crianças, é que elas têm uma naturalidade de perguntar e de olhar e de questionar, porque é uma coisa estranha, não é estranha, eu estou sempre com esta conversa de estranha, é uma coisa fora do vulgar, pronto, é uma coisa desabitual, não se vê muito. E normalmente é o que eu estava a dizer, quando se vê uma mulher sem cabelo, normalmente associa-se a uma quimioterapia, não é? Porque parece que é só isso que... são só essas as mulheres que não têm cabelo, e não é verdade. Pronto, mas é aquilo que se associa. As crianças têm essa simplicidade e essa autenticidade de perguntarem. Assim, eu acredito e sei que isto não é uma coisa fácil e que se houver uma pergunta destas a uma pessoa que não esteja ainda a aceitar aquilo que se passa com ela própria, eu sei que deve ser uma pergunta que parece quase cruel. Se não tiver sido ainda num momento em que a pessoa já aceitou, num momento em que a pessoa está plenamente consciente de que aquilo é mesmo só uma situação, é só um desafio. Pronto, é isto. Não é fácil, eu sei que não é fácil. Eu acho que às vezes eu descomplico, e é isso que eu faço, é descomplicar. Como disse aí a Marlene, e o descomplicar ajuda bastante. Eu descomplico, mas de qualquer das maneiras eu não quero dizer que isto é fácil. Não é fácil, não é? Não é fácil. Porque nós aceitarmos que o nosso corpo tem qualquer coisa que não é comum, nunca é fácil. Pronto, não é fácil mesmo. E eu não quero que, se alguém estiver a ver ou for ver isto e que esteja com um problema de alopécia e que não esteja a conseguir aceitar, acho que é ela que não é forte o suficiente e que sou eu que sou forte. Não é isso. Não é fácil mesmo. Não é fácil. Porque é uma parte de nós que foi crescendo. Para algumas pessoas até já nasceu com elas, outras foi crescendo e nós fomos mudando o estilo, o penteado, e fomos nos habituando a ver o nosso rosto com cabelo, pronto, e é mesmo assim, nós estamos habituados a ver o ser humano com cabelo. Curto ou comprido, estamos habituados a ver o ser humano com cabelo, não estamos habituados a ver o ser humano sem cabelo. E muito menos as mulheres, não é? Portanto, eu não quero com isto dizer que é fácil e que se não fazes isso é porque és fraca, não é isso. Eu só quero eu quero pelo contrário,
fazer perceber que mesmo sendo difícil, que nos liberta, e mesmo sendo difícil, é possível vivermos com isso, em paz com isso. É possível aceitar, é possível encontrar uma solução, porque no meu caso foi rapar, mas há outras soluções. Há efetivamente a solução do implante, transplante ou o que for, há a situação das cabeleiras. Eu tenho uma cabeleira, não é? Eu tenho uma cabeleira. Não, é isso mesmo. O caminho desde a descoberta da doença até a aceitação não é fácil, não. Eu até acho que o caminho mais difícil foi até descobrir o que é que se tem. E esse é que me custou tanto que eu fui desistindo por meio, fui tendo fases em que me interessei e fases em que me desinteressei. Esse custou-me. Depois a descoberta de que no meu caso, não ia crescer. É isso. Não é o nosso cabelo que comunica, é o resto, não é? Nós comunicamos assim um pouco. É para ler estas coisas, isto parece. Ai, Jesus! É isso, o nosso corpo não é o físico que nós temos cá para fora para mostrar, não é? O nosso corpo é muito mais do que isso. E a nossa comunicação, a nossa expressão realmente vem de dentro para fora, não é? Pronto, e eu estava a dizer que não é fácil nenhuma dessas etapas, mas são todas as etapas que nós temos que passar. E entre reconhecer que temos um problema e ter ou não solução, procurar a solução, e há sempre a fase da aceitação que tem que acontecer. E quanto mais cedo acontecer, mais fácil para nós e mais será depois possível descomplicar. Porque a aceitação é tudo. E é com este problema como é com outros qualquer, não é? Nós aceitarmos aquilo que temos, aceitarmos-nos como somos, aceitarmos os desafios que nos vão aparecendo, é sempre o passo mais importante, é sempre o primeiro, ou melhor, é sempre o passo mais valioso e que vai condicionar tudo o resto. Porque efetivamente, quando a gente não se aceita ou não aceita aquilo que está a acontecer connosco, nós entramos em looping de raivas, de culpas, de responsabilizações, de ses, e se, eu passei por essa fase, claro. E se eu tivesse ido mais tempo, mais cedo? E se eu tivesse ido procurar mais tempo? E se eu não tivesse parado os medicamentos? E de culpas? Sou eu que sou culpada, efetivamente, deixei cair, não me cuidei, desmanzelei-me. Se eu pudesse, se eu tivesse tentado controlar, por exemplo, a depressão de outra maneira, já poderia ter feito a medicação oral e talvez o cabelo não tivesse caído. E isto acontece com a naturalidade de sermos pessoas que à partida querem estar confortáveis, e sempre que vem um desafio que nos incomoda, que nos interfere com a nossa vida do dia a dia, sempre que vem um desafio, seja ele qual for, a nossa primeira atitude maioritariamente, se calhar, as pessoas reagem dessa maneira, é culparem-se ou culparem alguém, é ficarem incrédulas, é recusarem, porque os desafios mexem connosco, tiram-nos da zona de conforto, obrigam-nos a mudar, causam desconforto e causam mudanças na nossa vida. E aprendi com a alopécia também que esta questão da aceitação, que o mais fácil, ou melhor, o passo mais importante é nos aceitarmos. Porque a partir do momento em que nos aceitamos, seja porque descobrimos um diagnóstico de um problema deste género, ou seja porque, entretanto, engordamos, ou seja porque perdemos o emprego, ou seja porque falhámos e fizemos as coisas menos bem do que o que devíamos. A partir do momento em que aceitamos, as coisas vão tomar o seu próprio rumo, vão tomar um caminho que nos é mais favorável.
e as soluções vão aparecer de uma maneira mais simples. Pronto. Eu estava a dizer que, no meu caso da alopécia não sendo recuperável, não sendo, não se podendo reverter, eu vou deixar cair todo, vou deixar cair, não me incomoda a queda já não me incomoda. Eu sei que ele cai na mesma, que noto as manchas a aumentar também, cada vez que rapo, principalmente noto as manchas atrás, na parte de trás noto bem a diferença e noto nas tonalidades, não é? Porque entretanto, olha aqui tudo bronzeadinho, entretanto algumas partes do meu couro cabeludo já começam também a estar bronzeados. Já tive que e não me caiu o cabelo. Aceitação é a palavra de ordem, mas depois existe um caminho interior pela frente. É claro que existe. Sim. Depois da aceitação, há todo um caminho que tem que ser feito. Sim, a aceitação é o primeiro, é o grande passo, é o motor. Depois tem o resto. Depois tem todo o resto. E no meu caso, eu considero-me uma sortuda. Porque assim, eu podia efetivamente ter-me caído o cabelo porque estava em risco de morrer, não é? Ou porque tinha uma doença que se podia espalhar. Ou podia-me estar a cair o cabelo por N motivos que não uma alopécia. Porque uma alopécia é uma situação que não me interfere com rigorosamente mais nada. O cabelo cai, mas eu não tenho dores, eu não tenho nenhum impedimento de fazer nada na vida, eu posso fazer tudo normalmente. Ocasionalmente tenho uma comichãozita ou outra, principalmente na altura que ele caiu, não é? Pronto, ainda não está cicatrizado, ou que está a cicatrizar, faz assim alguma comichãozita, mas não é nada, eu faço tudo normal, a alopécia não me condiciona em nada. E há outras doenças que fazem cair o cabelo e que infelizmente não é o mesmo problema, não é pelo mesmo motivo. Portanto, eu dou graças porque o cabelo me caiu por ter alopécia. E a alopécia é muito mais vulgar do que aquilo que a gente imagina. E daí que eu acho que há pessoas que sofrem em silêncio. Sei que há. Desculpem. Sei que há, e imagino que há mais ainda. Mas somos sortudas por ser um couro cabeludo, por ser o cabelo que cai. E realmente aceitarmos e aprendermos a gostar de nós com esta diferença, não é? Ou aprendermos a gostar de nós para além de qualquer alteração no nosso estado físico, na nossa aparência. E a aparência é só isso, é só o que aparenta, é só o que os outros veem, porque o que está por dentro é realmente o mais importante. E atenção, eu digo isto, mas eu estou sempre à procura de perder peso, por exemplo, não é? E só quero é que aceito tão bem os quilos que a balança me dizem como aceito a falta de cabelo. Eu aceito, mas por acaso, pronto, tem alturas em que realmente gostaria de ser de outra forma. E com isto também tem alturas em que eu realmente tenho saudades do meu cabelo, porque o meu cabelo realmente era uma das partes mais bonitas de mim. Não é? Era das coisas que eu mais gostava, sempre foi, das coisas que eu mais gostei. Portanto, há alturas em que eu tenho saudades do meu cabelo, mas olha, naquela altura que decidi que iria cortá-lo, uma coisa que eu aprendi a fazer, que além da aceitação, eu penso que é misterioso na nossa vida e que nos dá uma força fora do comum, além da aceitação, é a gratidão. E uma coisa que eu me habituei a fazer, ainda nem sequer tinha cortado, mas depois mesmo de cortar, é a agradecer todo o tempo, todos os anos, no meu caso 40, todos os anos em que vivi com o meu cabelo, em que o meu cabelo foi o meu reforço de autoestima. Pronto. Pode não ser recuperável, mas tudo o que está dentro de ti pode ser transformado, restaurado, transmutado. Opa, e eu assim choro. Ai, vocês dizem-me estas coisas e eu fico assim. Eu quero muito ser inspiradora para algumas pessoas. E se não o quisesse, não estava aqui, não é?
Eu quero muito inspirar pessoas a confiar em si próprias e em assumirem o seu problema, em arranjarem uma estratégia para não viverem angustiadas. Quero muito ser inspiração. Eu tenho um grupo no WhatsApp, que por enquanto ainda somos poucas, não é? Pouquíssimas, pronto, somos 4, mas eu tenho um grupo no WhatsApp onde nós podemos partilhar as nossas mágoas e as nossas dores e podemos ser só nós próprias, com cabelo ou sem cabelo, com um problema da alopécia agregada a nós. Pronto, quero muito e acho que já achei isto quando descobri que tinha uma depressão crónica, já achei que se calhar podia servir para ajudar a minha maneira de aceitar, que eu também na altura tive que aceitar, não é? E também foi um processo. Podia ser inspirador para algumas mulheres, podia ser para algumas pessoas, ou seja, podia servir para ajudar, não é? E agora acho o mesmo. Mas não, assim, não me considero uma pessoa especial. Eu não assumo ou não venho aqui dizer estas coisas porque sou uma pessoa especial, não sou uma pessoa super comum. Sou uma pessoa que tem as coisas que as outras pessoas têm e também tenho os medos e também tenho as minhas quebras, não é? Também tenho dias em que não me apetece levantar da cama e as minhas dores. Sou uma pessoa super normal e se eu que sou uma pessoa super normal, comum, consegui, se houverem alguém que esteja a passar por este problema, vos digo, vocês também conseguem. Mas aceitem o que está a acontecer convosco. E se tiver retrocesso, se tiver maneira de cuidar, se tiver forma de recuperar o cabelo, procurem sem aquela angústia de buscar uma coisa que nos é essencial à vida. Porque não nos é essencial à vida. Procurem para vos completarem, não para vos fazer sentir completas. Ou melhor, procurem para vos acrescentar e não para vos fazer sentir completas, para não vos completar, porque vocês já são completas. São completas com ou sem cabelo, porque o cabelo é um acessório. São completas com ou sem cabelo, tal como são completas com ou sem brincos, como são completas com ou sem sobrancelhas, como são completas com ou sem, sei lá, tentar lembrar-me de uma coisa que não seja assim absurda, sem dentes, pronto. Somos completos na mesma. Agora, procurem uma forma de se sentirem confortáveis. Depois da aceitação, então vou aceitar. E agora, como é que eu me vou sentir confortável da maneira vivendo com esta doença? Vivendo com esta problemática, isto é uma doença autoimune, vivendo com este problema autoimune. Como é que eu vou viver com isto? E o que vamos viver com isto há de ser encontrar uma forma de estarmos confortáveis. E se eu consigo, que sou uma pessoa comum, qualquer um de vocês consegue. No meu caso foi rapar. Mas olha, existem cabeleiras lindíssimas. Lindíssimas. Eu tenho uma cabeleira, não usei pouquíssimas vezes, usei 2 ou 3 vezes, não me lembro já concretamente quantas vezes foram, mas acho que foram 3. Usei 3 vezes. Agora já acho estranho ver-me de cabeleira, mas se me apetecer, ponho. E aliás, eu estou a pensar em comprar uma de cabelo preto, e eu já digo isto na brincadeira há muito tempo, mas é verdade. Cabelo preto, uma de cabelo louro, para vestir quando me apetecer e quando achar que se enquadra melhor no meu estado de espírito, não é? E usem e abusem dos lenços e dos chapéus e tudo o que vos apetecer. E se vos apetecer tatuar a cabeça, que é uma coisa que até me tem passado a mim pela cabeça, façam uma tatuagem no couro cabeludo. Por que não? Mas aceitem. Aceitem que é só mais é mais ou menos um acessório na nossa vida. E não se considerem menores ou diminuídas porque está difícil de aceitar. Porque é difícil de aceitar. É difícil, é uma coisa que a gente vê todas as vezes que olha ao espelho. Todas as vezes que estamos a lavar os dentes. E sei que há pessoas que nem isso conseguem fazer. Vão lavar os dentes e não olham ao espelho. Porque lhes falta o cabelo. E o cabelo completa uma imagem porque nós estamos habituados a ver a imagem completa com o cabelo. E que se calhar porque somos muitas a escondê-lo. E se calhar porque quanto mais nós escondemos,
sem querer e sem fazer de propósito, e estamos a fazê-lo para nos protegermos, mas ao mesmo tempo estamos a impedir que também outras pessoas o assumam e que também outras pessoas vivam bem com isso, porque nós à partida também já consideramos aquilo estranho. E olha, quem não gosta, tive uma altura que alguém me disse, muito estupidamente, me disse que se fosse comigo, ou se fosses minha namorada, ou se vivesses comigo, ou whatever, já nem sei muito bem como é que foi, tinhas que usar lenço todos os dias, não saías à rua comigo sem lenço. Agora, acham que isto disse muito sobre mim? Não, isto diz muito sobre a pessoa que eu disse. Diz muito. E acho que nem preciso de explicar o que é que diz, não é? Felizmente, todas as pessoas que me conhecem e que se cruzam comigo todos os dias têm uma visão diferente. E todas as pessoas, de alguma maneira, até gostaram de ver, até acham que me fica bem. Eu gosto de ver. Não sei se gosto mais ou menos quando tinha cabelo, mas também já não me lembro como é que me sentia, mas eu gosto de ver. E gosto de ver com lenço, e gosto de ver com chapéu. E é assim, nada vai mudar, se eu não gosto, mesmo que eu não gosto. Olha, ora bem, estas frases, é isto que eu gostava de saber dizer estas coisas. Onde está a nossa maior dor, está a nossa maior cura. Bora lá, cria essa comunidade, és comum, mas especial. Opa, obrigada. Opa, não, sim, eu tenho essa página, esse grupo no WhatsApp, não é nada de especial. Há também um grupo no Facebook, até de uma rapariga que apareceu já na televisão e tudo isso, que é o ser com alopécia, ser com letras maiúsculas, ser de sermos, né? E ela também tem uma comunidade grande de pessoas que seguem e que deixam lá os desabafos. Eu não consigo ter muita paciência e muito interesse no Facebook, entretanto uma pessoa mete-se no Instagram e já não quero ver isso para nada. E gosto de comunicar pelo WhatsApp e é aí que tenho um grupo. E se vocês conhecem alguém, eu tenho o link do grupo, está aqui no meu perfil, no Linktree, ai, não sei dizer. Está lá o link, se quiserem peçam que eu também mando o caminho direto para o grupo do WhatsApp. E pronto, eu acho que a gente tem que se valorizar. Olha, uma coisa que eu tenho aprendido, e não só com a alopécia, aprendi com o grupo onde me juntei quando me separei, aprendi com a comunidade de Instaprofs que aparece em grande no Instagram, felizmente temos muitos professores já na internet. Aprendi reforcei que quando as mulheres se juntam são uma bomba, e aprendi que uma das coisas que nós precisamos e nós mulheres precisamos é de nos unir, e aprendi que se nós formos umas para as outras, todas conseguimos chegar mais longe, e que não há problema nenhum em os outros triunfarem. Isto eu já sabia, não é? Mas a questão de grupos de mulheres, comunidades de seres humanos, nós somos seres de comunidade, vamos unir-nos, vamos fazer acontecer as coisas que estão com as pessoas que estão ao nosso lado. É muito valioso, e é muito de bater palmas quando ajudamos países lá fora, quando ajudamos através dos nossos donativos pessoas que estão a passar por doenças graves. Isso é tudo super valioso, e eu também tento contribuir na medida dos possíveis, mas vamos ajudar a pessoa que está ao nosso lado, vamos ajudar o nosso colega de trabalho, vamos ajudar a pessoa com quem nos cruzamos no supermercado, vamos ajudar, que é uma coisa que aqui, por exemplo, na internet acontece muito. Vamos ajudar as pessoas que têm pequenos negócios e que nós vemos as peças delas e até gostamos.
Porque não nos custa nada. Há coisas que não nos custam e que têm tanto valor para as pessoas, não é? Vamos dizer bom dia mais vezes, vamos dizer bom dia às pessoas que se cruzam connosco no caminho. Vamos ser bons e vamos ajudar-nos uns aos outros sem vergonhas, sem medos, sem achar que para sermos boas pessoas ou para ajudar precisamos de ajudar as crianças da África ou precisamos de ajudar a Ucrânia. E precisamos na mesma, eu não estou a dizer que não precisamos, mas se cada um de nós ajudar quem está mais ao nosso lado, e às vezes é um sorriso, às vezes um sorriso e um abraço faz a vida da pessoa, faz diferença na vida da pessoa. Às vezes uma palavra, um olhar, um sorriso, uma partilha no Instagram, por exemplo, uma recomendação. Olha, vou-vos contar isto, nem tem nada a ver com a alopecia, mas olha, apetece-me contar. Há uma colega de escola, que é a Celeste, que me conhece da escola preparatória, não é? E que tem sido das pessoas que mais têm divulgado o meu trabalho como babysitter. Já aconteceu imensas vezes pessoas me telefonarem e dizerem que foi a Celeste que falou nela, que falou em mim, que falou no meu trabalho. A Celeste não faz vida social comigo, não vai comigo ao café, não é uma amiga de infância com quem eu brinquei anos e anos, mas é uma pessoa que acreditou que este trabalho de babysitter, se eu estava a divulgá-lo, era porque ele me fazia falta e era porque era uma coisa que eu gostava. E gosto imenso. É assim, eu estou super agradecida, já lhe disse isso. E o que é que eu sinto com isto? Sinto que ela é uma pessoa que está para ajudar os outros, independentemente se é uma ajuda que parece gigantesca ou se é uma ajuda pequena. Ela provavelmente não dá conta de que está a ajudar, mas o que é certo é que nós fazemos passar a palavra, às vezes é o suficiente para darmos uma ajuda de um tamanho que nós nem imaginamos. É que nós não imaginamos o poder que as nossas palavras, que as nossas sugestões, que os nossos empurrões dão na vida das pessoas. Nós não temos bem noção. É que um empurrão que nós possamos dar, um número que fazemos passar, um abraço, a nós pode-nos parecer uma coisa pequenina e na realidade pode ser um passo gigantesco na vida daquela pessoa. Portanto, olhem, se tiverem entretanto perguntas, se conhecerem alguém que precise de uma palavra de alguém que passa pelo mesmo, seja neste caso, olha, passa a dizer as duas coisas, seja ao nível da alopecia, mesmo a nível da depressão, são situações diferentes, são doenças diferentes, muito diferentes, não é? Mas falem comigo, olha, pronto, desabafem, sei lá, eu também não tenho assim coisas muito teóricas para dizer, mas tenho um sentir, tem coisas que vêm de dentro. E façam isto convosco próprios, procurem aquilo que vocês têm para dizer. Todos nós temos coisas para dizer e para ensinar às outras pessoas. Façam chegar a mensagem, e se não têm vocês, e se veem que alguém tem, passem palavra também. Apoiem os projetos das pessoas, apoiem os passos, sejam eles grandes ou pequenos. Quando veem que há alguma coisa que dá felicidade aos outros, deem um empurrão. Eu acho que é isto que nos faz boas pessoas, é nós sermos capazes de ser em função dos outros. Mas nem é preciso não é preciso uma ação muito grande. Mostrem-se disponíveis, estejam atentos e empoderem-se uns aos outros. Ajudem as pessoas a crescer e a serem mais felizes.
e já estou a esticar-me, já estou-me a afastar do tema, já estou a ser chata, já estou a ver as pessoas a desaparecerem. E pronto, olha, se quiserem fazer mais alguma questão acerca da alopecia, vão deixando. Se houver necessidade, eu apareço por aí a dizer outras coisas. E aceitem-se. Seja porque sofrem de alopecia e de repente vêm-se sem cabelo, seja por outro desafio qualquer que apareça na vossa vida. Tem mais alguma perguntinha? Quem ainda está por aí, resistentes? Querem dizer alguma coisa? Querem perguntar alguma coisa? Mandem um coraçãozinho. Se quiserem, partilhem também. Quando eu agora vou deixar isto lá no perfil, se acharem ou se aperceberem que alguém se calhar vai precisar de ouvir qualquer coisa, passem mensagem. Eu não ganho nada com isto, portanto, não pensem que vou ter aqui uma publicidade qualquer e que entretanto vou ganhar os trocos, que não, nem é todo essa a intenção. Beijinhos, beijinhos Marlene, beijinhos Bela, beijinhos mãe. Vou escrever um talvez, quem sabe. Quem sabe, quem sabe. Beijinhos, Lourdes. Obrigada por estarem aí, obrigada por acreditarem, por terem dito palavras tão bonitas. Apesar de eu não ter vindo aqui à procura de palavras dessas, sabem sempre muito bem, sabem sempre bem. E... Oh, querida, olha, assim fica envergonhada. Eu tenho muitos momentos de fraqueza, eu sou uma pessoa super normal e comum, eu acho que sou uma pessoa super comum. Todos nós temos força, todos nós temos, tá? Todos nós temos força. E tenho a certeza de que todos nós conseguimos descobrir a força dentro de nós. E eu também tenho muitas fraquezas, acreditem que sim. Tenho muitos momentos de quebra e muitos dias difíceis. Não em relação à alopecia, em relação a outras situações. E não quer dizer que não estremeça e de vez em quando não tenha mesmo vontade de voltar a ter o meu cabelinho, não é? Mas pronto. Olha, apareçam, vão dizendo qualquer coisa, contem-me também as vossas coisas, desabafem, contem-me histórias. Eu tenho o meu blog um pouco parado, mas havia uma altura em que eu contava histórias de vida, coisas que tem lá até uma história de uma pessoa que apanhou HIV e que iriam gostar de se calhar de ler, mas porque nós sofremos muito aliás, eu acho que às vezes até sofremos mais, porque quando é connosco a gente aceita, mesmo assim conseguimos sentir com mais facilidade em aceitar. Quando é que os outros às vezes é bem duro, não é? É bem duro. Pronto. É mesmo verdade, Elsa. E força, tá? Olha, tenham um excelente fim de semana e obrigada por estarem aí. Grata do meu coração por ter alguém desse lado que eu não fazia a mínima ideia se iria acontecer. Obrigada por todas as palavras inspiradoras. Um grande beijinho de sexta-feira. E tenho que aprender por onde é que tenho que olhar os olhos para melhorar estes diretos. Uma ótima sexta-feira, resto de sexta-feira, um fim de semana fantástico e muitos beijinhos e muitos abraços, assim apertadinhos, tá? Vá. Bom fim de semana.